Bom dia, irmãos. Então, vamos dar início ao nosso estudo, né? Então, estamos gravando. Normalmente, domingo pela manhã nós não gravamos, mas eu gostaria de gravar este estudo, né? Para termos depois disponível também, quem porventura quiser acessar. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Colossenses 3, versículo número 14. Colossenses, capítulo 3, verso número 14. Este texto aqui foi o texto colocado, né, para o encontro de casais, no último onde o pastor havia pedido para nós trazermos um estudo, né? Então, o pedido da preparação desse estudo para os casais era algo que estava no meu coração e eu iria passar para a igreja. Então, nós adaptamos, aliás, para o encontro de casais, dentro do tema, né, os Cs não podem faltar, foi adaptado, mas o estudo nós já queríamos passar para a igreja. Então, nós vamos usar aqui uma parte do estudo, mas vai ser também a introdução ao assunto, porque tem a ver. Então, não é algo por acaso, não é só simplesmente lançando um estudo sem sentido algum. É uma continuidade. Na verdade, eu posso dizer assim, é a base, né, do que nós queremos passar posteriormente. Tá? Então, até quando, né, estávamos lá no congresso, no encontro de casais, quando eu disse um dos Cs que nós iríamos abordar, né, o pastor até pensou que não teria nada a ver com o assunto, porque casais, eu ia falar sobre convicções, não tem nada a ver, né? Mas queremos aproveitar o estudo que foi passado lá, né, para depois darmos sequência do estudo aqui na igreja, no tema que nós queremos abordar com maior propriedade. Então, né, eu acho que a Fernanda, a irmã Fernanda, o Antônio já passaram, né, um trecho, embora também eu coloquei alguns pontos da mensagem que eu preguei no último culto dos jovens lá também, né, porque tem a ver também com o assunto. Então, nós vamos avançando aqui. Então, vamos nos colocar em pé, Colossenses 3, 14, vamos ler, vamos orar, depois vamos avançando aqui. Colossenses 3, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por estar aqui nessa manhã e podermos estudar a sua palavra. Seja conosco, Senhor, para que possamos cumprir o teu querer e a tua vontade nessa manhã e o Senhor nos ensina a tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção e agradecemos. Amém. Meus irmãos podem sentar-se. Colossenses 3, 14. Então, esse foi o versículo tema colocado lá. E aí, então, nós trouxemos o estudo sobre convicções. Porque o estudo está baseado, irmãos, na primeira parte do versículo. E sobre tudo isso, revesti-vos. Revesti-vos. Eu sei que talvez seria que é o vínculo da perfeição, o amor é o vínculo da perfeição, porém, nós abordamos a primeira parte do versículo, portanto, revestidos. Né? Então, falando, irmãos, sobre convicções, então nós queremos falar, aumente as convicções. Aumente as convicções. Então, o mundo está, né, tendo tendências cada vez piores, né, em relação a Deus. O mundo está se afastando cada vez mais da palavra do Senhor, e é importante dizermos isso, mas algumas igrejas fundamentalistas têm, ao invés de aumentar as suas convicções, têm caído nas suas convicções, têm diminuído as suas convicções. E nós queremos aumentar as convicções. A próxima convicção é convicção. Não tem como aumentar. Bom, se nós temos convicções, nós podemos adquirir outras convicções firmes na palavra. De repente tem um assunto que você não domina, você estuda ele e você adquire convicções. Pode ser que tenha outro assunto que você já tem firmeza, já tem convicção, né? Portanto, essa convicção já está firmada
na palavra. Essa convicção você acrescente mais conhecimento da palavra. Então, por exemplo, nós sempre, né, nas nossas igrejas, irmãos, sempre houve uma convicção sobre música, sempre houve. Não é algo novo, começou agora, a convicção sobre música. Não, sempre existiu, desde o princípio da igreja. Eu me lembro que era menino, né, 12 anos de idade, né, eu lembro do pastor Roberto falando meio enrolado, música do mundo, é do diabo, rock é do diabo. Eu me lembro disso. Mostrando o livro do pastor Daniel, menino que está escrito rock, quem que lembra? Então, a convicção sempre existiu, não mudou. O que houve? Um aperfeiçoamento, né? O que é rock? Será que nós não cantamos rock? Cantamos. Então nós estamos falando uma coisa e do outro, por falta de conhecimento, não por maldade. A partir do momento que você cresceu na convicção, aumentou nela, ao invés de diminuir, né? Não, isso aí não tem nada a ver. Começar a pregar assim, não. Na palavra de Deus a gente pode ser com tudo, né? Deus mandou Pedro comer porque Deus santifica com tudo, né? Então as pessoas nos bíblicos, Deus apresenta um lençol na presença de Pedro, fala para ele comer, né? Ele fala, não vou comer aquele que é imundo. E Deus fala, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. O que é isso? O que Deus estava falando? Sobre música? Sobre outros assuntos? Não, era sobre pregação aos gentios. Ou seja, é para pregar o evangelho aos gentios. Esta era a mensagem que estava sendo dada ali. Então, pessoas de repente querem cair de convicções. Isso é perigosíssimo. Então, vamos avançando no estudo, nós vamos falar sobre convicções. Né? O que é convicção? O significado de convicção. Crença ou opinião firme a respeito de algo com base em razões rígidas, como resultado de influência ou persuasão de outros. Ou seja, convencimento. Poder de excelência de perfeição. É um princípio, é um ideal, um significado, certeza, crença, convencimento. E essa palavra que eu considerei, essas duas palavras, eu considerei importantes. Opinião obstinada, né? Algo que você não negocia, não aceita, não divide. É uma opinião firme, né? Então, a palavra convicção vem do latim, é convictio, ou seja, uma prova, uma refutação. Então, ela deriva do seguinte pensamento, né? Vencer ou suplantar excessivamente. O que pode ser dito também como convencer, né? Que é formado por um intensivo, né? E mais vencer, significa vencer ou derrotar, ou seja, você vai com uma intensa de convencimento, de essa vontade de vencer, de derrotar. Isso é convicção. Então, o texto que nós lemos aí no início diz assim, sobre isso é estilo de amor que é o vínculo da perfeição. Então, poderíamos usar aqui o vínculo da perfeição para casais. A palavra que eu coloquei carinho seria amor, também é sinônimo de carinho na língua portuguesa, embora para nós carinho seja algo diferente. Porque carinho, a gente fala carinho, sobre carinho. No cabelo, né? Acariciar, carinho, né? Assim, amor e carinho é a mesma coisa. Sei que para traduzir para o português carinho já cairia um pouco na nossa concepção. Mas quando a Bíblia diz, né, para nos revestirmos de amor, então o que significa revestir? Vestir com maiores camadas, correto? Ou vestir de novo. Então pensa comigo. Revestir é vestir com maiores camadas. Isso, irmãos, convicção. Quando nós temos convicção, nós estamos vestindo maiores camadas.
Ou nós estamos tirando velhos hábitos e colocando novos. Então nós tiramos as velhas roupas e nos vestimos ou revestimos daquilo que é novo. Só que quando o texto diz ali, sobre tudo isso, o versículo começa assim, e sobre tudo isso. O que é e sobre tudo isso? Então Paulo veio falando, veio discorrendo um assunto, veio falando muitas coisas nos versículos anteriores, então ele fala bastante coisas lá nos versículos anteriores. Quando chega no versículo 13, ele diz, e sobre tudo isso que vocês acabaram de ouvir. Sobre tudo isso que vocês acabaram de ouvir, revistam-se do amor. Revistam-se do amor. Então, irmãos, aqui, eu quero pedir que os irmãos olhem comigo no capítulo 2, então, Colossenses, capítulo 2. Aqui em Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 4, 8, 18, 22 e 23, tá? Então, nós vamos pulando aí alguns versículos. Então, olhe comigo, Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. 18. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchada na sua carnal compreensão. 22. As quais coisas que outras merecem do uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são senão para a santificação. Tá? Isso é aqui no versículo 4. Quando Paulo está dizendo sobre tudo isso, no capítulo 3, sobre tudo isso. Então ele começa dizendo, primeiro, nós vemos um alerta. Vamos ver em primeiro lugar, não primeiro no texto. Em primeiro lugar, nós vamos ver esse alerta. Paulo está alertando, olha, vamos cuidar com algumas pessoas. Eu até li uma frase ontem, dizendo que João Batista chamava os fariseus de raça de víboras, né? Jesus chamou de hipócritas, né? E Paulo, João, chama de anticristos, né? E hoje não pode falar, né? Não pode ser tóxico, né? Não pode jogar pessoas, né? Não jogar pessoas, né? Pessoas esse detalhe, né? Mas, irmãos, observe aqui o versículo 4. Porque são palavras persuasivas. Bom, essa questão de ser enganado por palavras persuasivas é uma tentativa de tirar convicções, diminuir convicções, jogar as convicções no lixo. Olha, não, isso daí não tem nada a ver. Observe o hebraico, segundo o grego. Então, isso é para que ninguém, observe falar, ninguém faça presa, porque a pessoa se torna presa daquilo. Amordaçada, presa. E olha só, nós temos visto, irmãos, isso é real, faz parte da nossa história. Pessoas que antes tinham firmes convicções, tinham opiniões obstinadas, começaram a pegar os homens cultos deste mundo, a ler os seus livros, estudarem as suas mensagens, ouvirem as suas pregações, homens que falam muito bem, muito bonito, né? Homens estudados, que têm um currículo. E esses homens que tinham convicções e se colocaram ali como presos, não tiveram cuidado e foram enganados. E hoje pessoas que antes eram firmes nas convicções, nem na igreja estão hoje mais. Estou falando de pastores, viu? Homens que eram firmes, nem na igreja estão mais. Por causa de irmãos, filosofias e vãs sutilezas. Né?
Então, essa questão, filosofia. Se não tiver uma base bíblica, irmãos, a filosofia é complicadíssima. Pode ver, tem os grandes filósofos aí hoje, né? Pelo menos grande eu estou dizendo, né, dentro do nosso país, né? Então, temos aí quem que é? Pondé, né? Tem outro que é o Karnal mesmo. Tem o Portela, né? Então, tem esses homens aí, né, que muitas vezes falam, irmãos, né, de uma maneira complicada. Eu estou lembrado da literatura. Fugir dos olhos que eles falar. Né? E nesse caso, esses homens aí, né, temos aí ateus, inclusive. Né? Você vai esperar que a filosofia correta venha ao que presta. As filosofias, observe, segundo a tradição dos homens, às vezes é os homens, né, que têm as suas tradições, e aí querem seguir aquele ponto. O mundo e não é segundo Cristo. Então, quando falam, parecem ser humildes, né? Falam bem bonito, e nossa, que grandeza, né? Que palavra mais linda. Então, o texto continua, né? Coisas que não viu, e aí estão achadas, né? Cheios da sua carnal compreensão. Sem Deus, sem Espírito Santo, sem palavra, dentro da sua compreensão, eles falam, né? Então, observe, né? E todas perecem segundo o preceito da todas que os homens ensinam algo que não é a palavra, isso vai perder o tempo, mas no final sabe o que vai ser? Resultado negativo. Resultado negativo. Então, podemos ter, irmãos, muitos evangélicos no Brasil. Podemos ter. Mas quantos desses evangélicos realmente, de verdade, estão sendo servos fiéis do Senhor e têm tido suas vidas abençoadas, protegidas, guiadas, amparadas? O que mais nós vemos é pessoas que se dizem evangélicas e estão com suas vidas destruídas. Parece que o viver deles está pior do que aqueles que não dizem ser evangélicos. Porque eles estão, né, vivendo segundo o preceito dos homens. Essas coisas perecem. Né? Aí, no versículo 23, está aqui ele todo, mas diz, as quais tem na verdade. Aqui Deus está falando através de Paulo. Tem, na verdade, aparência. Parece, né? De sabedoria. Tem uma aparência de ser sábio, né? Parece muito bom, muito bonito, muito belo. Então, nós somos mortos. É verdade. As pessoas levantam as mãos e glorificam a Deus e se ajoelham. E nós estamos ouvindo. Tem uma devoção voluntária ali, né? Uma devoção que fala, nós estamos perto de Deus, as pessoas. Não estou dizendo que nós não devemos fazer, tá? Deveríamos. Mas só que parece. Ontem eu vi um vídeo, um senhor com 90 anos, um senhorzinho, uma dieta muito, né? Eu achei engraçado. De fato, né? Se quiser exercício para uma alimentação boa, mas tá vendo uma devoção do corpo, né? Faz muitas vezes não algum e apenas da carga. É o caso desse senhorzinho, tá? Mas observa, então, o que Deus usou Paulo para falar? Tome cuidado. Parece ser muito bonito com as mensagens, mas elas são perigosas. Então, capítulo 3. Portanto, versículo 1, nós estamos analisando. Como diz o versículo 14, sobre
esses homens aqui. Agora, capítulo 3, vamos destacar algumas coisas que são importantes para nós mudarmos para depois revestirmos de amor. De versículo 1. Portanto, se já se bate com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, primeiro nós temos Cristo como referência. Né? Então, nós temos que olhar para Ele. No versículo 2. Pensar nas coisas que são de cima. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar naquilo que é de cima. O que é de cima? É isso aqui, né? A palavra, né? Isso aqui é de cima. Pensar nas coisas que são de cima. Como é que nós vamos saber como Deus quer, como Deus ama, como é o céu, como é a parte espiritual? Só através desse livro. Então, pensar nas coisas que são de cima é pensar na palavra. Versículo 5. Mortificar, pois, os vossos membros. Deixa eu mudar, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Observe, irmãos, mortificar é matar os nossos membros, os nossos desejos. Então, Paulo falou, fique alerta com aquelas filosofias, porque elas enganam. O que nós devemos fazer? Então, mortifica-se a si mesmo, mate, né, os seus desejos. Aí ali coloca alguma lista de pecados, né? Versículo 8, mas agora despojai. Essa palavra é importantíssima, porque o versículo 13 e 14 não está dizendo revesti-los. Então antes tem que fazer o quê? Despojar, tem que tirar aquilo que está velho, né? Mas agora despojar também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, maledicência, das palavras da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, certo? Bom, nós já somos salvos. O velho homem já tem que estar fora de nós. Então, estamos pensando nas coisas que é de cima e mortificando a nossa carne. Versículo 10. E vos vestiste do novo. Ou seja, você já foi salvo, irmão? Então, você já está vestido com o novo homem. Então, quantos estão vestidos com o novo homem? Diga amém. Amém. Você já tem um novo homem. Você já está vestido dele, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então você já está vestido. Então o que você deve fazer? Revesti-vos. Observe a palavra, revesti-vos. Né? Pois como eleitos de Deus, santos e amados de grande misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E novamente o 14, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Revestir. Vestir com maiores camadas. Né? Então, irmãos, ser revestido de amor. Né? A palavra revestir, do latim é revestire, que é composto por re, que é intensificado, e vestir, que significa vestir, ou seja, vestir de uma forma intensificada. Então, pode significar o seguinte: tornar a vestir, vestir novamente, ou, melhor, colocar maiores camadas. Então, aqui, irmãos, Cristo, né, mandou-nos, através da palavra lá em Colossenses, a revestirmos de amor. A palavra de Deus diz lá em João 4:8 que Deus é amor. Então diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então se você vai se revestir de amor, você precisa revestir de quem? De Deus. Precisa revestir de Cristo. Então ser revestido de Cristo, né, é o vínculo da perfeição. Quer ter o vínculo da perfeição? Temos que ter mais de Cristo. E como é que você vai ter mais de Cristo? Não tem outro jeito, irmãos. É o estudo desse livro aqui. Então, tome cuidado, porque tem vãs filosofias, coisas deste mundo, que não dão certo. Não dão certo. As pessoas não vão para frente. O diabo as engana, o diabo as domina, o diabo leva elas e elas vão caminhando com suas vidas completamente longe de Deus. Como eu disse,
Quer ver como é que a pessoa mais difícil para ler ela tem uma Bíblia debaixo do braço. Porque agora ela já é evangélica, eu já conheço a Deus. Mas você está perdido. Você está crendo na salvação pelas obras. Você não depositou fé em Cristo. Você não tem nem fé que Cristo pode salvar. Porque você pensa que se você não fizer as obras, você vai para o inferno. Você não teve fé ainda em Jesus. Mas a pessoa diz, eu sou evangélico. Eu sou evangélico. E aí a pessoa fica difícil para ela ouvir a verdade, para ouvir a palavra. Então, como é que nós vamos nos vestir de Cristo? Revestir de Cristo. Em João 5,39 diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas, a vida eterna são elas, que de mim testificam. Então, sem a palavra de Deus, irmão, será impossível Cristo ser o alicerce das nossas vidas. Então, o que significa, irmãos, quando nós falamos revestir? Colocar maiores camadas. Maiores convicções. Se nós temos mais convicções, nós estamos mais vestidos de Cristo. Então, ali na figura ali, né? Está bem claro, né? Mas está colocado ali um sobretudo. Ou seja, a pessoa está ali com uma camisa, né? Tem um colete. Não, está só o paletó. O colete não está. Mas está ali uma camisa, está com um paletó e está com um sobretudo. Ou seja, quantas camadas a mais colocou ali para eventualmente se proteger? Então, nesse ponto, nós temos que nos proteger das falácias, daquilo que vem, né, querendo destruir a verdade da palavra. Por exemplo, né, aqui nós temos o texto de 2 Coríntios 11, 1-3. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido a saber Cristo. Deus fala para Paulo, escreva isso. Ele escreve para a igreja de Corinto, irmãos, por favor, suportem a minha loucura, só por um pouco. Ele chama de loucura. O que era essa loucura? Era um pensamento, uma convicção que ele tinha. Paulo tinha uma convicção, tinha uma mensagem e tinha o desejo de transmiti-la. Só que o que aconteceu, irmãos? Paulo começou a trazer mensagens e o povo da igreja começou a ser questionado sobre as mensagens de Paulo. Paulo não é aquelas coisas, não. Paulo tem umas ideias muito exageradas. São as convicções de fora. Estou parafraseando o texto, tá? Mas era o que estava acontecendo. E as pessoas da igreja começaram a ficar presas dessas mensagens. Começaram a ver, realmente, né? É verdade, eu acho que Paulo tem razão. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, Paulo está dizendo, graças pelo Espírito Santo, quero apresentar a igreja como uma virgem pura, como aquela que vai até o altar sem mancha, sem mácula, separada. Então esse era o desejo de Deus. E Paulo estava zeloso pelos irmãos. O versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem do quê? Irmãos, a simplicidade que é em Cristo. Cristo. E este livro é simples. Só dando aqui um parecer, irmãos. Um irmão chegou em mim e disse, olha, eu tenho ponderado muito, né, os meus estudos da palavra. Porque eu aprendi com um pastor, eu tenho que estudar muito a palavra. E eu comecei a ponderar muitas coisas da minha vida. Inclusive, irmãos, convicções que estavam colocadas lá atrás. Quantos conhecem o texto? Levanta a mão e fala, não removais os limites dos antigos. É mais ou menos o texto, não precisa ser o versículo literal, mas não remova os limites dos antigos. Então, colocar os limites. E agora esse irmão está dizendo, olha, eu aprendi com um outro pastor a questionar aqui aqueles limites. Comecei a questionar aqueles limites. Então, estudar a palavra.
Não tem um princípio de sabedoria? Não parece ser sábio, uma coisa muito boa? Né? Estudar a palavra, aprender dela, e começa a questionar os limites. Aí sabe o que chega na condição de dizer, esses limites aqui não tem nada a ver. Isso aqui foi coisa colocada lá pelos antigos, pelos homens, mas os homens nem tinham conhecimento bíblico para isso. E quer que eu diga para os irmãos a verdade? Verdade, os homens antigos nem tinham tanto conhecimento da palavra. Não como esses hoje, tá? Que estudam lá, né, o grego e tudo, e começam a questionar esses limites. E aí ele disse, eu aprendi com o pastor fulano de tal, que eu tenho que estudar a palavra. Aí eu perguntei, mas você já viu como é que está a vida desse pastor fulano de tal que te ensinou a estudar a palavra? Está fora do ministério. Será que não tem uma resposta clara para isso? Ou seja, não deu para perceber que caiu. Quer dizer, assim como Eva foi enganada pela serpente com astúcia, aqueles homens querem fazer presa sua. Então, irmãos, se há uma verdade nas nossas vidas, fique firme com o que nós aprendemos a palavra. Fique firme. Se está ali é porque tem uma razão para estar ali. De repente a pessoa vê, eu tenho esse poste, o que esse poste está fazendo aqui? De repente lá antigamente, os antigos colocou aquele poste ali, porque aqui tinha uma proteção. Aquele poste demarcava a proteção. Não passa para o lado de lá não, que é perigoso. Aí de repente chega alguém e fala, não vejo razão para esse poste estar aqui. Tira o poste do lugar e passa para o lado de lá. Aí chega do lado de lá, né, tem um precipício, alguma coisa, a pessoa morre. Aí fica, mas por que aquele limite estava ali? Tem uma razão. Tem uma razão. Não é por acaso. E tudo, irmãos, né, que nós procuramos a palavra, nós encontramos respostas. Versículo 3 diz, não se aparte da simplicidade que é em Cristo. Irmãos, o Evangelho é muito simples, ele não é algo complexo. É simples. Isso significa que nós não devemos estudar a palavra? Não. O problema é quando nós não somos humildes para entendermos que Deus sabe mais do que nós. Então, pela nossa inteligência, a gente fala, pela minha inteligência eu vou convencer, né, que tem algumas coisas que foram colocadas lá nos antigos que não têm significado. Mas para que vai fazer isso? Porque se realmente está indo pela palavra, está indo pela simplicidade que é em Cristo. Só para dar um exemplo aqui, irmãos, Paulo estava sendo questionado lá em Corinto. Sabe por que ele estava sendo questionado? Por causa da humildade dele. Ele se apresentou humilde para os irmãos. Paulo era um homem culto, sim ou não? Sim, falava mais de 5 idiomas, estudou na maior escola. Eu vou colocar a maior escola do povo judaico. Paulo estudou ali. Ou seja, Paulo era um homem conhecedor. E ele se apresentou, ele pegou todo o seu conhecimento, olha, observe só, todo o conhecimento que ele tinha, considerou como esterco, como escória, e se apresentou à igreja humilde. Aí os outros começaram a questionar. Observe, ele estava em Corinto, Corinto é na Grécia. E ali teve vários filósofos, né? Então, Platão já tinha vivido já. Platão já tinha vivido. Aí, de repente, os irmãos ali e outros fariseus, judaizantes da igreja, começaram a questionar Paulo. Paulo não sabe nada. Paulo é um homem chúcaro. E vai ficar seguindo aqueles preceitos que Paulo colocou? Não, isso aí não tem nada a ver. Deixa para lá. Vamos estudar mais, porque nós somos tão inteligentes, né? Agora Paulo tem que escrever, gente. Não se aparte da simplicidade que é em Cristo. O meu conhecimento eu joguei como escória. Então observe, porque se alguém, versículo 4, né, de Coríntios, porque se alguém vindo pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste. Observe, o Espírito ali está em letra minúscula. O que significa receber outro Espírito, irmão? É o Espírito Santo? Receber um Espírito maligno, então? Um demônio? Eu sei que os irmãos foram induzidos aí a pensar assim, mas não é também um demônio. Observe, esses irmãos, né, já tinham se convertido, já tinham aceitado Jesus. Paulo está escrevendo para a igreja. Para a igreja.
Não era para perdidos. Paulo está escrevendo para a igreja. Então, o evangelho já havia alcançado irmãos ali, já estavam salvos. Toda a igreja era salva? Pode ser que não. Mas quando Deus está escrevendo, Deus está falando para os seus filhos. Filhos, vocês têm que tomar cuidado para não ser enganados como Eva foi. Isso é a parte da simplicidade que é em Cristo. Então Paulo diz, prestem atenção, prestem bastante atenção, porque vocês estão recebendo um outro espírito. O Edir Macedo escreveu um livro, né, que é Crentes Possessos. Né? Um crente pode ser possesso? Não, é impossível. Onde habita o Espírito Santo, há luz. E onde há luz, não pode habitar trevas. Portanto, né, o Espírito de Deus é um Espírito que tem ciúme, só ele não divide nada com ninguém. Né? Então é dele. Ele é o Consolador, ele habita os crentes. Então o que significa, irmãos, outro Espírito? Vocês estão recebendo outro Espírito que não recebeste. É uma ideia, um conceito, um pensamento. Assim como Eva. Eva foi aconselhada pelo diabo, pode comer, você vai ser igual a Deus. Ela recebeu, irmãos, Eva recebeu esse espírito, esse pensamento, eu acho que eu posso comer mesmo. E começou a participar daquilo. Né? Começou a aceitar aquilo. Então, observam, não recebeste outro espírito, perdão, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrerias. Né? Então, o texto, irmãos, ainda de 2 Coríntios, né, avançando ali, né, no versículo 13 diz assim, porque tais falsos apóstolos são o quê? Obreiros fraudulentos. Presta atenção nessa palavra, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então tinha obreiros ali que eram fraudulentos, transfiguravam em apóstolos. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, como o diabo se transfigura em anjo de luz, aqueles sacerdotes também pareciam ser cegos. Então não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então parece, irmãos, uma mensagem boa. Por que nós estamos usando tantos textos assim? Né? Muitas ideias, irmãos, das nossas igrejas têm sido questionadas. Né? Muitas ideias têm caído ao desuso. Né? E parecem, né, uma mensagem até espiritual. Né? Não estou aqui dizendo que estes amados aí são ministros do diabo, né? Não quero dizer isso. Mas a mensagem é perigosa. A mensagem é. Essa mensagem disso aqui não tem nada a ver, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Se as coisas estão colocadas na palavra, tem que ser seguidas. Se aprendemos com os nossos amados irmãos do passado, tem uma razão para aquilo. Então, antes de mudar, estude a palavra. Eu garanto que você não vai mexer naquilo que está colocado. Garanto. Agora, se você der ouvido a esses homens aí, enganadores, você vai cair na lábia deles, vai se tornar presa. Por quê? Porque ele se afasta da simplicidade que é em Cristo. E começa a querer buscar um pensamento, um conhecimento humano. Na 2 Coríntios 10, 23, quando Paulo é questionado ali pelos irmãos, escreve o seguinte: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Então, Cristo era manso e benigno. Eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente ou ousado para convosco. Paulo, na presença dos irmãos, era humilde, mas quando Paulo estava longe, o que ele fazia? Tinha que escrever mais ousado, né? Porque estava tendo problemas. Então, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns. Então, o que estava acontecendo ali? Paulo está dizendo, irmãos, eu não quero ser obrigado a falar com vocês mais rudemente. Porque entre vós eu estou humilde. Estou mostrando humildade. Estou querendo ser, né, mostrar humildade. Mas nas cartas eu tenho sido mais duro. Inclusive, Paulo, na primeira carta, ele foi bem duro com a igreja de Corinto. Né? E agora ele está querendo aqui
Quando estiver presente, eu quero confrontar alguns. Mas, por favor, não me faça ser assim. Né? Então não me vejo obrigado de usar de confiança da ousadia que eu espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Então Paulo não estava querendo falar sobre conhecimento humano, e sim sobre Deus. Então, irmãos, Cristo precisa ser a nossa convicção. Para isso nós temos que ter o quê? Coragem. Coragem para ser o diferente. Coragem para ser diferente. Então, nem sempre, aliás, não é fácil nunca ser o diferente. Então, nós temos muita dificuldade, irmãos, das pessoas serem diferentes. Por exemplo, né, a criança, as nossas crianças, para elas serem as diferentes da escola, tem que ter coragem. Quando ela, por exemplo, estiver acontecendo alguma coisa na escola, que é contra a nossa fé, ela está lá sentada, enquanto todos os outros estão participando. Precisa ter coragem. Está dizendo, mas eu não vou expor meu filho a esse vexame. Meu filho não vai passar por esse vexame. Tá bom, quando seu filho ficar jovem, ele vai te envergonhar na presença dos outros, ele vai pro mundão. Porque ele aprendeu. Minha mãe não quer que eu passe vexame, porque meus amigos vão para os bailes, eu também vou. Meus amigos vão beber, eu também vou. Meus amigos vão fazer isso, eu também vou. Tem que ter coragem. O meu adolescente não vai ser diferente na escola, não. Né? Porque é meio constrangedor, né? Bom, quando ele for confrontado com a fé dele, ele vai cair, vai ceder. Ele vai falar, até aqui está tudo bem. Nós tem que ter coragem. Porque as convicções precisam ter a palavra de Deus. Eu posso dizer e afirmar categoricamente a bênção quando há convicções. Você vai colher frutos bons e benditos se você ensinar convicções. Então, irmãos, 2 Coríntios ainda diz, né? Ainda Paulo falando sobre a simplicidade que é Cristo. Olhar para as coisas segundo a aparência. Então, aqueles homens ali pareciam uma bela mensagem, né, irmãos? As pessoas falavam bonito, né? Isso aí não tem nada a ver, né? Isso aí não tem nada a ver. Então, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Então, Paulo alerta, esses homens aí que parecem, né, tem uma aparência, pense duas vezes se estão certos. Versículo 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Então, esses homens se louvavam a si mesmos. Nós somos sábios, nós sabemos muito, temos uma inteligência acima da média, porque nós somos bons, né? Mas estes que se medem a si mesmos e comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Então eles baseavam todo mundo, vocês têm que ser igual a mim. Olha, observe isso, irmãos. Quer ser espiritual? Seja igual a mim. Se vocês forem igual a mim, vocês estão bem. É triste isso, irmãos. Porque a simplicidade que é que eles querem ser santos, olhem para Cristo, ele é o nosso padrão. Querem servir ao Senhor, olhem para Cristo, porque eu também tenho que olhar. Porque eu não estou no padrão, eu nunca estarei. Mas está lá o nosso alvo, que nós somos miseráveis todos. Né? Não dá para fazer, somos nada, não prestamos. Mas Cristo é o nosso alvo, então olha para ele. Mas esses homens não. Olhem para mim. Olha a minha aparência, olha como é que eu pareço espiritual. É os fariseus, né? Que Jesus e João Batista falou muito, né? Com respeito a eles, né? Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, né? Então, se tem alguma glória, irmãos, se podemos fazer alguma coisa para Deus, glória a Deus, porque Ele está nos usando. Só isso. Mais nada. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva, né? Então, graças a mim, vocês estão firmes, né? Graças a mim, vocês estão servindo ao Senhor. Graças a mim, coisa nenhuma.
né? Quer dizer, não dá para louvar a si mesmo. 2 Coríntios 10, 3 a 6. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então Paulo usava, irmão, não era uma arma humana, era uma arma espiritual. Peço os irmãos acompanharem o horário, né? Eu estou sem relógio aqui. Tá? 46, tá? Vamos mais 4 minutinhos aí, dá o primeiro, depois o segundo. Então, irmãos, número 5, destruindo argumentos e toda altivez se levando contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Então, Paulo estava usando armas que não são carnais. A arma da nossa milícia, ela é espiritual, porque ela destrói argumentos. De que maneira destrói argumentos, irmãos? Né? Versículo 5, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Está aqui o segredo, irmãos. Convicção. Quer destruir argumentos? Tenha convicção. Porque os argumentos parecem ser bonitos, mas são destruídos pela palavra. Vou dar um exemplo para a glória de Deus, tá? Então, os meninos, Danilo, Débora e Melissa, passaram pelo período da escola. A Melissa ainda está passando, a Débora está quase terminando. Mas na escola, ia lá na reunião de pais, e eu quase sempre fui na reunião de pais. Deus me deu esse privilégio, né? Nem todos os pais podem, dizendo pais homens, né? Podem participar. Mas eu estava lá na reunião. E quantas vezes, né? Parabéns, pai, viram uma bênção, uma bênção, um exemplo, parabéns. Mas observe, uma professora certa vez disse, o que o senhor faz? Tem alguma coisa que eu estou falando da Melissa, tá? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. É dela. Também. Só para ter visto, fala isso da Melissa, porque nós conhecemos a Melissa aqui, né? A Melissa, ela é uma bênção, né? Mas estou dizendo em relação, né, ao comportamento, maneira de agir, né? Aí o que acontece? Eu diz, qual é o segredo? Aí eu tenho que dizer para a professora assim, então, né? É Deus, né? Porque é Deus mesmo, não mentindo, né? Porque se eu falar para ela assim, professora, é o seguinte, lá em casa nós temos uma vara desse tamanho, uma ripa dessa largura, e quando ela faz qualquer coisa errada, atitude errada, desobediência é atitude errada, desobediência é atitude errada, não é atitude errada, mas sempre será. Pegamos essa criança, levamos ela lá no quarto, deita ela na cama e chapuleta ali no traseiro da menina. Né? Quantos, Danilo? Quantas varadas que a sua mãe dava no seu? Muitas, né? Não quer falar o número? 5, né? 10? 50? Está gravando, né? Tudo bem, né? Mas seria chamado o conselho tutelar para tirar essas crianças de nós. Porque onde já se viu pai bater filho? Nossa, isso é tão rude, nós somos tão sábios, nós sabemos tanto, nós somos tão inteligentes, nós somos tão prósperos, nós somos tão bons, todo mundo deveria ser como nós, tão sábios. Corrigir criança é coisa de ogro. Isso é pessoa, né? Onde já se viu? Nós já viramos um milênio já. Estamos em 2025, estamos com coisas lá de 1800. Bom, observe o versículo, irmãos. Estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa... Cumpriu o que a Bíblia manda? Está aí, destruir os argumentos. Destruir os argumentos, irmãos. Quer dizer,
Não estou dizendo que eu tenho falhado, tá? Na criação de filhos. Tenho falhado bastante. Temos falhado. Mas eu posso dizer afirmativamente, irmãos. Quer destruir os argumentos do mundo? É só pela nossa obediência vai ser destruído. Porque as pessoas vão perguntar: o que vocês fazem? Eles não podem falar o que faz. Tem que dizer: não, então, é Deus, porque é Deus mesmo, né? É Deus mesmo. Mas, irmãos, né? Ali a criança desobediente, desrespeitosa, crianças que querem, por exemplo, eu quero beber água. Eu quero beber água, eu quero beber água, eu quero beber água. Eu quero beber água, eu quero beber água. Né? Beber água é bom, precisa, né? Mas de repente vai impor a vontade, né? Pega a criança e fala: não. E vai lá e baixa, senta aqui e fica olhando o copo e não vai beber. Que isso, pastor? Isso é animalesco. Mas não vai beber. Não vai beber. Às vezes vai dizer: não, pastor, mas vai dar certo comigo. Meus filhos vão crescer, vai ser uma bênção. Não vão. Não vão. Quer dizer, destruindo argumentos, toda altivez se levando contra o conhecimento de Deus. Destrói argumentos. A Bíblia destrói argumentos. Não, vai dar certo. Vamos ser uma sociedade mais amorosa, casando homem com homem, mulher com mulher, todo mundo amando, porque o amor é maior. Vai dar tudo certo. Não vai. Destruindo argumentos, altivez que se levanta para o conhecimento de Deus. A Bíblia, irmãos, são as nossas convicções. Então, levando todo o conhecimento, entendimento cativo, cativo todo o entendimento, a obediência a Cristo. Seguindo aqui, né, nós temos que avançar. Então, era para chegarmos um pouquinho mais à frente, mas qual é o conceito que os homens têm sobre o casamento? Sobre família, estamos falando sobre família. Então, tudo isso é introdução, mas já deu para entender onde é que nós vamos, né? É grande o estudo. E tudo isso é só introdução. Para dizer o quê? Tome muito cuidado com as falácias que você ouve. O mundo é corrupto, o mundo jaz no maligno, o inimigo domina esse mundo, fala muito e tem pouco resultado. Parabéns para as nossas escolas, parabéns para Paulo Freire, né? Se comemorou essa semana o grande Paulo Freire, que levou a nossa educação, a bela educação que nós temos no nosso país. Parabéns pela nossa educação. Estamos, ó, no topo. Estou sendo irônico, tá? Que desgraça, desculpa a palavra, mas sem a graça de Deus, que a nossa educação chegou. Os piores níveis do mundo. Piores níveis do mundo, né? Porque Paulo Freire diz: não, o aluno e o professor são iguais, tem que compartilhar ali os conhecimentos, o professor aprende com o aluno aprende com o professor. O aluno não respeita o professor perde a autoridade, o professor não consegue dar aula. Então o professor vai ali só ganhar o dinheiro dele, o aluno vai ali cumprir um protocolo, porque minha mãe tem que ganhar a Bolsa Família. Então tem que ir, porque senão minha mãe perde a Bolsa Família, não pode voltar. Cumpre um protocolo. Enfim, parabéns pela educação do nosso tempo. Né? Digo para os irmãos, se tivesse continuado no regime militar, as escolas, estaríamos com a educação muito mil vezes melhor. Estou dizendo que eu gostaria que tivesse o regime militar, não, tá? Vamos aí pelo voto, pela democracia. Né? Funciona, deveria funcionar melhor, aliás, né? Mas tem funcionado, né? Só que eu quero dizer, irmãos, né? Que as escolas militares, essas que têm tido resultado melhor na educação. Pode ver, as escolas que estão elevando o conhecimento, os pontos de conhecimento do Brasil são as escolas militares. Ou escolas particulares são geridas, né? Não pelo Estado, né? Então, o conhecimento acaba sendo... Isso eu estou falando sobre dados, né? Vocês podem pesquisar, vai chegar a esse conhecimento. Não vai pelo que o jornal fala, vai por fontes que são imparciais. Se você for pelo que os jornais da mídia falam, vai te mostrar que a nossa educação é a melhor do mundo, né? Nós somos dentro dos Estados Unidos. Tá bom? Então tá bom. Então qual é o conceito que os homens têm sobre o casamento? E qual é a definição que Deus faz do casamento?
Irmãos, nós queremos falar sobre famílias e queremos trazer alguns preceitos aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4. Só quero dar uma adiantada nesse assunto, irmãos. Hebreus 13, 4. Diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o texto diz que nós devemos venerar o matrimônio. Que devemos venerar o leito sem mácula. O que é venerar? É colocar em destaque, você pegar e colocar num pedestal. Olha, casamento é algo maravilhoso, é algo belo. Qual é o conceito que os homens têm sobre casamento hoje? Casamento, quer dizer, quer um conselho? Não case. É isso que o mundo tem. Não casa, não. Qual é o conceito que o mundo tem sobre casamento? Larga esse negócio para lá. Outro conceito. Não, casamento é livre. Homem com homem, mulher com mulher. Qual é o conceito que os homens têm no casamento? Não, casou, não deu certo, larga. Então não estão venerando, não estão colocando em lugar de destaque. E o leito sem mácula? Não, esse negócio aí não. Né? Hoje o pessoal está adepto aí a casamento, relacionamento aberto. Aí o homem se relaciona com a mulher que ele quiser, a mulher se relaciona com quem quiser, mas os dois são casados. Marido e mulher. Então o leito sem mácula fica fora, né? Tem alguns que optam, né, por, ao invés de ser um casal, é um trisal, né? Então tem 3 ali no relacionamento. Está venerando? De jeito nenhum. Está venerando o leito sem mácula? De jeito nenhum. Matrimônio ou casamento é para ser venerado. Venerar é valorizar, respeitar, é admirar. Admirar o casamento. Ah, isso é coisa dos antigos. Trouxeram essa ideia de casamento, mas poderíamos viver numa sociedade livre, se amando, né? Como os hippies, né? O hippie era paz e amor, né? Só que tinha 3 elementos: sexo, droga e rock and roll, destruindo suas vidas, né? Porque droga é a vontade, né? Então, né, o relacionamento livre, né? Então, o leito sem mácula também deve ser venerado. Então, diz aí, né, o leito sem mácula. Então, deve ser venerado de igual modo ao matrimônio. Então, famílias que são iniciadas com vidas puras tendem a ter melhores resultados no casamento. Quando 2 jovens chegam ao altar virgens, puros, então, venerados seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Eles têm melhores e maiores tendências a ter um bom relacionamento. Então, esses devem ser venerados, valorizados, respeitados e admirados. Quem dera esse fosse o padrão de toda a humanidade. Um rapaz, um moço, uma moça, que chegam no altar puros. Isso deveria ser venerado e respeitado por nós, porque de fato não significa que eles vão ter uma vida maravilhosa no casamento. Ah, cheguei aqui puro, vou ter um casamento perfeito. Não, e se você não manter isso daí, não aprender na palavra que é casamento, também vai estar tendencioso ao divórcio. Porém, irmãos, vai ter muitas marcas, muitas manchas, muitas marcas que serão tiradas, que eles não terão. Então, é claro que vão ter um resultado melhor. Cônjuges que permanecem fiéis aos votos de casamento tendem a viver melhores resultados. Também aqui, digo, olha, chegamos com um problema, mas aqui nós decidimos. Vamos ser fiéis. Vai ter um pouco mais de problema, mas ainda vão manter bons resultados.